Beleza. Amém? Quem está comigo aqui desde a primeira mensagem que eu comecei a falar sobre obediência, diz amém? Amém. Igreja, eu sou sincero falar para você. Se fosse por mim, eu ia mudar o rumo, entendeu? Ia falar assim, eu ia ministrar outra coisa. Eu falei, Deus, o Senhor quer ainda que eu fale mais um pouquinho? Eu vou falar mais um pouco hoje. E se eu não finalizar hoje, vou finalizar semana que vem, eu prometo, amém? Mas eu queria que você pudesse, se você não ouviu, seria muito interessante se você desse uma olhada no YouTube, toda a sequência, amém? Você vai ver que tem um elo de ligação nessa mensagem. Ela foi começar, né, desde a primeira, ela foi se construindo, amém? E, igreja, eu quero dizer uma coisa para você. Talvez tudo aquilo que a gente está passando na nossa nação, na nosso trabalho, na nossa vida, todos os setores da nossa vida, ela está relacionada com essa mensagem sobre obedecer é melhor. Repita comigo, obedecer sempre é melhor. Eu estava nos Estados Unidos e eu percebi algumas coisas e eu olhava assim, igreja, eu andando de carro, dirigindo, não tinha pardal, né, nos semáforos, não tinha nem na estrada, igreja. Eu andando de carro e andando o carro que tinha 400 cavalos, Corvette, tudo andando, todo mundo, cara, dentro do limite da velocidade. E um dia eu tive a paixão de orar. Eu estava orando, eu saí para me orar, porque eu ia ministrar numa igreja. Daí eu fui orar, e eu falei, Deus, por que há uma prosperidade nesse lugar? Amém? Por que esse país é desse jeito, né? Que as coisas prosperam nas mãos deles. Daí o Senhor falou bem assim, enfático para mim, eles obedecem às leis. Uau! E ali, igreja, eu fiquei, cara, claro, porque a obediência, igreja, ela é tudo sobre, amém, o que a gente precisa, amém, sobre a face da terra. E, então olha para o irmão e diga assim, a prosperidade, ela está ligada à obediência. E, igreja, é interessante, porque tem algo no Brasil muito ruim com relação a isso. Há um espírito de rebelião, há um espírito de insubmissão, amém? Por quê? Porque o Brasil sempre, eu percebo, nós somos uma nação muito nova. E o que aconteceu com a gente? A gente veio desde criança, desde pequeno. E eu digo assim, uma parte, eu acho também, igreja, da responsabilidade daquilo foi dos nossos pais, dos nossos avós. Por quê? No sentido de eles passarem algo para a gente, sempre igreja que estava bom como estava, que não precisava ter mais aquilo que estava daquela maneira. E começou a girar em nós algumas coisas. E o que aconteceu? Eu sou de uma geração ainda, igreja, que a obediência era muito forte dentro da minha casa. Eu respeitava muito isso. Mas como eu, na minha idade, 47 anos, eu fazia isso, eu tinha N amigos que também não existia isso sobre a vida deles. Quer dizer, numa proporção de 10 pessoas da minha idade, 8, amém, eram rebeldes. 8 eram insubmissos. 8 tinham problemas na área de autoridade. E agora eu fico pensando, porque a desobediência, ela gera, hoje eu vou falar um pouquinho sobre desobediência, ela gera N problemas, espiritualmente falando, N problemas, portas de condenação se abrem, espíritos de rebelião são alimentados, espíritos de engano são manifestos sobre a face da terra. Então quando nós chegamos onde nós chegamos no Brasil hoje, amém, nada mais é que o fruto daquilo que nós estamos vivendo na nossa nação, é o fruto da desobediência, amém? Desobediência, igreja, em algum setor da nossa vida, seja de ordem ministerial, seja de ordem familiar, seja de ordem conjugal, seja de ordem, amém, no seu trabalho. Em algum momento, igreja, a gente corrompeu aquilo original. Em Oséias a Bíblia diz assim, adúlteros, adúlteras, né? Por que vocês têm se corrompido com aquilo que Deus tinha mandado você, amém, promover e fazer? A Bíblia diz que Deus pega o profeta Oséias e ele casa com uma prostituta. E aquela simbologia do casamento com a prostituta era a simbologia do que estava passando sobre a face da terra, com Israel e com o povo de Deus. Na realidade, igreja, espiritualmente falando para você, assim, nós estamos vivendo uma prostituição, um adultério, amém, no mundo espiritual muito forte. O que é o adultério? O adultério é você viver em desacordo com aquilo que foi programado, aquilo que é original, aquilo que é o propósito. Dentro de um casamento, a Bíblia diz que eu tenho que, amém, honrar a minha esposa, amém, como amar a minha esposa, como Cristo ama a igreja. O que é o adultério espiritual dentro do casamento? É quando eu não dou a minha vida pela minha esposa, porque a Bíblia diz que Jesus morreu pela igreja, e eu preciso morrer pela minha esposa da mesma maneira.
Então tem várias áreas que é gerado esse adultério, e esse adultério é uma prostituição, é algo que existe um original, e que eu não consigo chegar nesse original, amém? Por quê? Porque é uma desobediência em alguma área da minha vida. Tem algumas áreas que eu acho que não precisa ser da maneira como a Bíblia diz, como Deus diz, como o pastor diz, ou assim por diante. E o que gera, pastor? Gera, igreja, esse espírito que há muito forte de corrupção. Corrupção nada mais é o corromper aquilo que tinha um propósito específico, corromper aquilo que era algo original, aquilo que foi criado para ser feito de uma maneira, amém, como não está sendo feita. Então, essa noite eu queria falar um pouquinho sobre desobediência, mas só para nós recapitular, amém? Eu falei nas primeiras mensagens sobre obediência, a palavra, amém, a obediência, a palavra traz prazer a Deus. Falei sobre que a verdadeira obediência procede do coração, amém? Falei que obediência, ela traz bênçãos sobre nós, e a obediência, ela nos transforma em uma bênção. Quer ver? Obediência nos transforma em uma bênção. Vou falar algo para você, se você levar só isso aqui hoje, cara, eu tenho certeza que você vai ser, amém, a pessoa mais feliz sobre a face da terra. Não tem ninguém, não tem igreja, não tem pastor, não tem nada sobre a face da terra que pode impedir o cumprimento do propósito de Deus sobre a sua vida, somente você mesmo. Vou falar de novo, somente você mesmo. Um exemplo claro, para você poder entender. Igreja, Deus respeita a cadeia de autoridade, sempre vai ser dessa maneira. Nós muitas vezes não respeitamos, mas Deus ele se move através de cadeias de autoridade. E é mais ou menos assim, eu como autoridade sobre essa igreja, através da minha vida, as pessoas que andam debaixo dessa autoridade, elas recepcionam o quê? Elas recepcionam bênçãos, elas recepcionam, amém, tudo que está sobre a minha vida. Eu vou o quê? Eu vou liberar isso para a pessoa que está embaixo, amém, dentro dessa cadeia. Agora, automaticamente também, se eu for um pastor que não me posicione, um pastor que não exerce as suas funções, um pastor falcatrua, automaticamente algo pode acontecer embaixo? Sim, pode acontecer. Mas olha que interessante, igreja, ninguém pode de alguma maneira afetar o teu relacionamento com Deus, somente você. Como, pastor? Você pode anular todo tipo de maldição, cancelar todo tipo de maldição. Um exemplo, a mulher, ela tem um marido ímpio, e um marido ruim, cara, um marido ímpio mesmo, que impiedade é aquele que não é piedoso, piedade é aquele que não ama verdadeiramente. E o que acontece? Um dia, ela se encontra com Jesus, e ela quer tomar uma posição com Jesus. Igreja, através da conversão dessa mulher na cadeia de autoridade, ela anula toda maldição que possa existir no seu marido. O marido pode ser bêbado, o marido pode ser insano, adúltero. Ela anula, e através da vida dela, aqueles que estão debaixo dela recebem a bênção. Amém? Então quer dizer, a bênção não é um lugar, a bênção não é uma pessoa, a bênção é a obediência. Se você obedecer, você anula todo tipo, amém? Eu dou um exemplo sempre que eu falo aqui, eu não gosto de falar sobre isso, mas eu vim em igreja, amém, que não era abençoada na área de finanças, que muito pelo contrário, existia uma maldição, algo ruim sobre aquela igreja. Mas o que eu fiz? A minha esposa fez, os meus primos que eram abençoados naquela igreja, nós anulamos toda a maldição que poderia existir, através do quê? Do princípio de obediência. Nós dizimávamos, nós ofertávamos, nós se posicionávamos e obedecia a palavra. O que nós fizemos? Anulamos toda a maldição sobre as nossas vidas. Amém? E automaticamente através de nós éramos bênçãos na vida de pessoas. Por quê? Porque nós entendíamos que a obediência anulava qualquer coisa. Então quer dizer o quê? Nós obedecemos o princípio, Deus, Ele libera promessas sobre a nossa vida. E obedeço princípios, Deus ordena bênçãos sobre nossas vidas. Então, igreja, não existe nada que possa parar o teu destino profético. Se Deus tem uma palavra profética sobre a sua vida, Ele vai cumprir, desde que você obedeça a palavra de Deus, e você se posiciona, e Ele vai ordenar. Por isso que é muito importante entender sobre espírito de rebelião, espírito de engano, espírito que igreja que se manifesta na área da rebelião. Por quê? Porque você tem que identificar, será que não tem algo sobre a sua vida? Será que não tem algo de maneira espiritual que faz você se rebelar
contra o original, se rebelar contra as autoridades delegadas por Deus, porque todas, a Bíblia diz, foram delegadas por Deus, foram ordenadas por Deus, para quê? Para que ela possa, através do respeito, da submissão, a Bíblia diz que algo se manifesta sobre nossas vidas. E eu digo para você, muito difícil, igreja. Hoje eu quero falar um pouquinho, talvez se der tempo, porque espírito de rebelião, a Bíblia diz que é como pecado de feitiçaria. É como se você fosse enfeitiçado. É como se você tivesse macumbado. É como se você estivesse olhando para mim agora. Eu estou pregando, você sabe que é para você, a palavra é sua, mas daqui a pouco ela some. Não, isso não é comigo. Por quê? Porque parece que você está enfeitiçado. Existe algo no mundo espiritual que está sobre a sua vida, que não deixa você dar uma resposta à obediência, não deixa você tomar um posicionamento, não deixa você fazer aquilo de maneira integral. E volte e meia e vira, você quebra princípio, e abre portas de condenação sobre a sua vida. E daí às vezes você começa a perceber, e fala, puxa, mas por que aquele vida é abençoada? Por que aquele irmão consegue aquilo? Por que isso não se move? Por que em mim não acontece? E parece que há uma injustiça de Deus. Só que não existe injustiça. Existe aqueles que obedecem a palavra de Deus, e aqueles que não obedecem a palavra de Deus de maneira integral. É só isso que existe no mundo espiritual. Mas eu profetizo essa noite que só está gente que obedece a palavra de Deus essa noite. E se você não obedece, está na hora de você obedecer, meu irmão. Está na hora de você pegar essa palavra e começar a andar por ela. Porque hoje eu quero liberar o mundo espiritual sobre a sua vida. Nós vamos mandar tudo embora, esses demônios que possam estar atormentando a sua vida. Amém? A minha tarefa de casa eu fiz, pode ter certeza. Agora faça a tua no decorrer dessa semana. Deus vai te ordenar uma bênção sobre a sua casa, pode ter certeza disso. Amém? E eu queria então ir lá. A gente falou bastante sobre obedecer, o orar, igreja. Falei sobre as leis de Moisés, leis de semeadura. Falamos também nas palavras sobre também na área de finanças. Falei também na semana passada, a obediência inicia-se na mente, antes de virar uma atitude de coração. Repete comigo, a obediência inicia-se na mente, antes de virar uma atitude de coração. Amém? Lembra que eu falei bastante na semana passada, 2 Coríntios 10, 3, que a Bíblia diz que eu preciso destruir, derrubar todo o raciocínio, toda a filosofia, argumento, arrogância, pretensão. Por quê? Porque ela não deixa, que ela vem contra o conhecimento de Deus, não me deixa conhecer a Deus, e automaticamente eu não consigo obedecer, amém, a Cristo. E também falei na semana passada, nós precisamos ter o controle da mente, para poder obedecer a Cristo de maneira integral. E falei que a mente de Cristo vai contra a razão, e ela vai contra a lógica. Abra comigo Filipenses capítulo 4, versículo 8. Eu quero começar um pontapé inicial aqui essa noite. Você tem sido abençoado por essa palavra, amém? Amém? Dá para nós escrever um livro, igreja, só dessa mensagem esses dias aí. Então olha comigo lá, Filipenses 4, 8, a Bíblia diz assim, Paulo nos ensina, igreja, no que pensar. Ele diz assim, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, repete comigo, nisso pensai. O que também aprendeste, recebeste, ouviste e vistes, fazei. É prático, ele diz assim, e o Deus de paz, Ele vai ser conosco. Pega aí, igreja, nós somos criados com a mente de Deus, isso lá no Éden, o homem foi criado, ele perdeu a mente de Deus, quando o pecado adentrou, amém, sobre a face da terra, amém, e através da introdução do pecado, amém, a gente perdeu a mente, mas em Cristo Jesus, nós recuperamos a mente de Cristo. De novo, nós perdemos, amém? Deus criou o homem com a mente de Cristo, porque o homem era espírito, foi colocado no Éden. Ele perdeu quando o pecado adentrou sobre a face da terra, a mente de Cristo. Mas ele recuperou, quando, pastor? Quando Jesus veio sobre a face da terra. Então, através de Jesus, a Bíblia diz que eu e você, nós temos a mente de Cristo. Fala para o teu irmão aqui, você precisa ter a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16 diz assim, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Ele faz uma pergunta, ele responde, mas nós temos a mente de Cristo. Ele está dizendo assim, se a única maneira que você possa instruir alguém
É você ter essa mente de Cristo, você pensar como Cristo pensa. E para você pensar como Cristo pensa, você precisa renovar o teu entendimento, a tua forma de pensar. É por isso que quando Paulo chega naquele texto, ele vai falar ali, que você precisa pensar em tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável. Por quê? Porque ele falou que talvez tenha alguns pensamentos na sua mente, que é contrário aos pensamentos de Cristo. E que se você não renovar esses pensamentos, não arrancar, não destruir, o que vai acontecer? Você não vai conhecer Deus, o coração de Deus, e automaticamente você não vai obedecer a Cristo Jesus. Quem tem a mente de Cristo diz amém. Agora veja só, se a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo, eu não posso ter uma mente dividida. Por quê? Porque uma mente dividida é uma mente caída, igreja. Uma mente dividida, amém? Ter a mente de Cristo é pensar como Ele pensa, amém? E olha que interessante, aqui para você poder entender. Jesus, olha como é que Ele pensava. Quando a Bíblia diz que Ele vai até o Gólgota, a Bíblia diz que Ele pede para Deus, se for possível, passa de mim este. Olha que interessante, Ele pensou naquela maneira, porque Ele era homem, Ele estava sentindo como homem, a dor que Ele sentia era como homem, amém? O pensamento que foi gerado primário, igreja, era que passasse aquele algo que estava sobre a vida dele. O fardo era muito pesado. E da mesma maneira que eu e você. Igreja, o primeiro pensamento que às vezes brota na nossa mente, não é um pensamento de vontade, fazer a obra de Deus. Não é um pensamento de firmeza. Não é um pensamento bíblico, não é. Mas a Bíblia diz que da mesma maneira que ele pensou dessa forma, Jesus, ele pensou assim, mas que não seja a minha vontade, seja feita a sua vontade. Então, você pode muito bem pensar, amém, algo contrário, mas se você tem a mente de Cristo, como Cristo também foi abalado, igreja, nos seus pensamentos, você toma a firmeza e você fala, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade, amém? Então ter a mente de Cristo, não é que você não vai ser abalado nos seus pensamentos, é você ser abalado, primariamente, mas você se firma na vontade de Deus, e começa a pensar como Jesus pensava. Você começa a declarar, como que eu vou fazer? Como que Jesus ia fazer sobre essa situação? Como que Jesus ia pensar sobre essa situação? Se você fosse Jesus, o que você faria sobre essa situação? E é essa geração que Deus está levantando, amém? Por quê, pastor? Porque existe a tentação e existe o pecado, igreja. A tentação sempre vai existir. Agora, a tentação não é pecado. Eu posso muito bem pensar algo totalmente contrário à palavra de Deus, amém? Isso não é pecado. Agora é pecado, o que você vai fazer com esse pensamento? O que você vai fazer com aquilo que você pensou? Aí é pecado. E aí é que você precisa renovar a tua maneira de pensar, a tua forma de pensar. Por quê? Porque se der hora que desceu no coração, você vai fazer algo errado. E desceu no coração é batata, igreja. Ali procede o adultério, procede a fornicação, procede a prostituição, procede o homicídio. Então a luta é na mente. Mas a geração que Deus está levantando tem a mente de Cristo. Quem tem a mente de Cristo, amém? Amém? E olha que interessante, vai lá Tiago 4. A Bíblia diz assim, Tiago 4, versículo 8. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Quando que Deus vai chegar a você? Ele diz assim, ó, quando você limpar as tuas mãos, pecador, e vós, ele diz assim, ó, de duplo ânimo, de mente dividida, purificai os vossos corações. Por que purificar o coração? Porque quando entrou na sua mente, igreja, um pensamento, e o pensamento desceu, ele vai gerar uma atitude. Se você, igreja, não chegar perante o Senhor, falar para Ele limpar aqui, Deus, ali entrou algo no meu coração, eu preciso ter uma purificação disso sobre a minha vida, senão você vai acabar gerando, igreja, um ato, amém? Olha para onde diga assim, você não pode ter mente dividida, porque se você tiver mente dividida, você não é firme nas suas decisões. Repete comigo, a mente é precursora de todas as nossas ações, amém? Igreja, se você não é firme, se você não controlar a sua mente, os seus pensamentos, você não controla seus sentimentos, e você não controla as suas atitudes. Por isso que eu preciso ter o controle da mente. É primordial numa vida cristã.
Agora, o que se instalou? Por que se instalou? Você tem que começar a perguntar sobre isso. E você precisa renovar esses pensamentos. E Paulo dá a dica: renove com aquilo que é puro, renove com aquilo que é real, renove com aquilo que é certo, renove com a palavra de Deus. Ele está dizendo, porque senão vai ser difícil. A hora que você for tomar uma decisão, a Bíblia diz que você não tem um fruto chamado paz, que ela decide por você, a paz de espírito, e você está dividido. Faço isso, faço aquilo, amém? E daí você fica naquela, o que eu faço? Amém? Mas se você tem a mente de Cristo, você é firme nas suas decisões. Você sempre sabe o que fazer, o tempo de fazer, a maneira de fazer, a forma de fazer. Amém? Amém? Abra comigo lá, 1 Reis 18, 21, tem mais um exemplo, rapidinho. Primeira Reis 18, 21, você que está anotando a palavra do Senhor. A Bíblia diz assim, ó, veja lá comigo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando vacilareis, cocheareis entre dois? Igreja, olha aqui, ele está dizendo assim, ó, se é o Senhor é Deus sobre a sua vida, realmente, segue-o. Agora, se é Baal, segue-o. Porém o povo nada respondeu. Por que o povo nada respondeu, igreja? Porque o povo não sabia a quem escolher, se era Deus ou era Baal. Amém? Por isso que a Bíblia fala em versículos, quando Jesus diz assim, ó, seja o vosso sim, sim, não, não, porque o passar disso é o quê? Ele está dizendo, o profeta Elias, puxa, vocês querem a mim? Parem de coxar, parem de vacilar na sua fé, na sua caminhada. Pare de coxar em dois pensamentos, firme o seu pensamento. Ele diz assim, ou é em Deus, ou é em Baal. Se você, amém, vai seguir Baal, siga. Mas não faça as coisas meia boca. Não faça, amém, amém, empurrando com a barriga. Você quer seguir Deus? Siga de maneira integral. Obedeça a sua palavra de maneira integral. Por quê? Porque senão você não vai ser firme nas suas decisões. Suas decisões vão ser sempre assim. É aquela história quando você vê naquela família, o pai e a mãe, amém? O pai, a mãe fala assim, né? Chega lá o filho, ai mãe, eu queria dormir na casa de fulano. Pergunta para o pai. E chega lá o pai, eu vou dormir na casa de fulano. Pergunta para a mãe. A mãe mandou perguntar para você. Ele ferrou. A gente não tem uma decisão, igreja. O nosso sim às vezes não é assim. O nosso sim é um mais ou menos. E o mais ou menos vem do Satanás, cara. Não há neutralidade no caminho do Senhor. Igreja, não há, amém, dois caminhos. Só existe um caminho. Não tem outra coisa. Por isso que ou você, amém, se dedica, se consagra aquilo que Deus está chamando, ou você vai acabar, cara, se inundando, vai se sujar cada vez mais e nesse outro caminho. Por isso que você tem que ser firme no seu pensamento. Não deixe ninguém alugar a sua cabeça. Seja firme. Amém? Porque se você não for firme, é muito difícil você tomar a posição na maneira correta, da forma correta. Amém? Amém? Então a gente não pode ter duplo ânimo, mente dividida, dois pensamentos. Por quê? Porque senão a nossa decisão, ela não é baseada na fé. Fala para o teu irmão, diga assim, amém? Aqueles que governam a sua mente, governam tudo ao seu redor. De novo, aqueles que governam a sua mente, governam tudo ao seu redor. Na realidade, não me leve a mal, se você não é firme na sua mente, nos seus pensamentos, é porque você tem problema de caráter, igreja. Amém? Aquele que não é firme no seu caráter, ele é ludibriado, engodado por qualquer coisa. Amém? E é o que acontece, igreja. Às vezes a pessoa está dentro da igreja, ou a pessoa está lá fora da igreja, nem questão de religião, questão de caráter mesmo, né? Eu fui um usuário de droga, igreja, porque eu não era firme no meu caráter, porque eu tinha muito amigo que era usuário de droga, meus melhores amigos eram usuários de droga, e simplesmente eles me influenciaram. Por quê? Porque eu não era firme, o meu sim não era sim, o meu não era não. E no mundo espiritual é da mesma maneira. Há um mau caratismo dentro da igreja evangélica, na igreja de Cristo sobre a face da terra. Por quê? Porque nós não somos firmes, nós somos Maria vai com as outras. Às vezes,
por nós não queríamos, igreja, amém, não ficar de mal com alguém, a gente não toma uma posição, e que era correta. E daí a gente precisa tomar uma firme, precisa dizer sim, precisa dizer não. A gente não fala nada, não diz nada, e fica de bem na história. Mas pelo nosso mau caratismo, pelo nós não ser firmes nas nossas decisões, e porque nossos pensamentos, eles já estão cocheando, estão vacilando. Pare de ser vacilão, meu irmão. Deixa o Espírito Santo tomar a tua vida, e você tomar as suas decisões da maneira correta. Amém? E eu não estou dizendo de você falar assim, mas eu sou sincero, eu falo as coisas na cara dos outros. Isso é porque você é mal educado. Isso não é problema, amém, de você ser obediente à palavra. É que você tem problema, amém, de ser desrespeitoso com os outros. Amém? Nenhum amém. Então eu pergunto essa noite, o que está hospedado na sua mente? Amém? De onde surgiu esses pensamentos, igreja? E agora eu quero entrar na palavra, fiz uma introduçãozinha rapidinho, amém? Faz 5 minutos que eu estou pregando? Vou rapidinho hoje, estou falando sério. O que a desobediência causa sobre nossas vidas, igreja? Qual que é o prejuízo que ela acarreta sobre nossas vidas? Primeira coisa que eu queria falar para vocês, repete comigo assim, a desobediência nos leva à condenação. Vai lá em Romanos 13, eu falo bastante sobre esses textos. Eu iniciei a liderança em cima desse texto até a terça-feira, mas eu queria passar rapidinho, só para você poder pegar a mesma linha de pensamento, que nós vamos sair libertos de toda porta de condenação que possa ter aberto sobre nossas vidas, por desobediência às autoridades, desobediências que de alguma forma nós tomamos de maneira consciente, inconsciente, né? De maneira ignorante, né? Ou de maneira debaixo de uma iniquidade, né? Porque iniquidade é o pecado já que a gente, né, faz de livre, espontânea vontade. Olha lá comigo, Romanos capítulo 13, versículo 1. A Bíblia diz assim: toda alma, todos, repetindo, todos, sem exceção, estejam sujeitos às autoridades superiores. Por quê? Porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que existem, elas foram ordenadas, repetindo, ordenadas por Deus. Glória a Deus. Pega aí, presta bem atenção. A igreja de Cristo estava passando um momento muito difícil. Amém? Por quê, pastor? Um problema muito sério de rebelião, insubmissão, insurgência. E o que acontecia? Os apóstolos, estavam ficando com os cabelos em pé, porque eles precisavam levar essa igreja a uma maturidade. Já tinha gente, por isso que a palavra de Deus diz: olha, muitos de vocês já deviam ser mestres, mas não tem como vocês serem mestres, porque eu tenho que dar leite para vocês beber. E por que dessa criancice que existia? Porque eles, na mente deles, igreja, amém, eles espiritualizavam essa questão de autoridade. Você pode ver que esse livro está escrito, amém, a igreja de Roma, amém. E o que acontecia, igreja, com a igreja de Roma? A igreja de Roma tinha leis, amém, que até hoje, igreja, nós somos tocados por essas leis. E eles queriam se converter a Deus, eles queriam obedecer a Deus, se submeter a Deus, amém, mas não queriam se submeter aos homens, às autoridades, amém, humanas daquela época. Paulo, quando ele chega, ele fala assim, ele está brigando igreja com a igreja, olha, é o seguinte, você tem que entender uma coisa, por isso tem N versículos quando Jesus diz assim, dai a César o que é de César. Esse final desse texto diz assim, dá imposto a quem tem imposto. Ele está tudo falando para a igreja, para eles se submeterem, igreja, amém, a obedecerem uma cadeia de autoridade, porque aquilo era bênção sobre a vida deles. Mas a Bíblia diz assim, igreja, pode ver nesse texto, amém, que eles começavam, amém, será que vamos, será que não é? E a espiritualização da igreja fez com que muitos deles não obedecessem à autoridade. E a autoridade, quando eu falo, igreja, repete comigo assim, todo tipo de autoridade. Seja eclesiástica, seja seja um guarda de trânsito, seja, amém, numa família, seja marido e mulher, seja filho e pai, todo tipo de autoridade. Ele diz assim, todas as autoridades foram ordenadas por Deus, amém? Na sua supra-soberania, Deus escolheu algumas pessoas, igreja, para serem autoridades sobre a face da terra, amém? Ele criou o homem para ser autoridade sobre a vida da esposa. Ele constituiu a minha vida para ser autoridade, amém, sobre essa casa de oração. Mas ele não diz o porquê, igreja, não é pela capacitação, mas pela sua soberania.
E aí que é o difícil de você aceitar uma autoridade, porque a autoridade, quando você olha para ela, você vê, amém, aquilo que ela faz e não aquilo que ela é, e não aquilo que ela representa. Quando eu falar assim de grosso modo, a Dilma, ela estava sendo uma boa autoridade? Sim ou não? Não, isso é notório, igreja. Não, amém? Mas ela deixou de ser autoridade? Não, também. Então, não é a pessoa, mas aquilo que foi colocado sobre a vida da pessoa. E caminhando um pouquinho, você vê, a Bíblia diz assim, ó, igreja, ó, todas as pessoas estão sujeitas à autoridade, amém? Por quê? Porque elas foram ordenadas. Ordenada aqui no grego é tasso, que quer dizer assim, ó, a autoridade, ela foi ordenada para colocar em ordem aquilo que está em desordem, aquilo que está com uma anarquia, amém, sobre uma situação. Igreja, a igreja de Cristo, ela é um governo bem ordenado, amém? A igreja de Cristo é bem ordenada, e nessa ordenação, Deus ele deu a pessoas atribuições, para que ela pudesse, amém, pôr em ordem. Por quê? Porque onde há desordem, é porque não há autoridade, e há desobediência. Olha para o teu irmão quando diga assim, aonde há desordem, é porque não há autoridade, e porque há obediência. E porque não há obediência, na verdade. Quem está entendendo diz amém. E a Bíblia continua, veja lá comigo, versículo 2 diz assim, ó: por isso, quem resiste, quem se recusa, quem se insurge, quem se rebela às autoridades soberanas que Deus ordenou, amém? O que resiste trará sobre si mesmo repete comigo, condenação. Repete comigo, a desobediência nos leva à condenação. E aí pega aí, condenação aqui no grego é crima, que vem da mesma palavra crime. Ele está dizendo, não é só para os crentes não, qualquer ser sobre a face da terra, quando você se insurge, se rebela, desobedece, amém, uma autoridade que foi constituída por Deus, ele está dizendo, amém, ele diz assim, ó, você comete um crime, e há um julgamento para esse crime, abre uma porta de condenação sobre a sua vida. Igreja, condenação aqui é uma maldição, porque maldição é o não cumprimento do propósito de Deus sobre a sua vida. O que ele está dizendo? Que pela minha desobediência, as autoridades que foram delegadas por Deus, eu abri uma porta de condenação sobre a minha vida, eu cometi um crime no mundo espiritual, e uma maldição se instalou na minha vida, e que da única maneira que ela pode ser rompida, anulada, cancelada, é você colocar a sua vida novamente alinhada em obediência à palavra de Deus, para que ela venha a ser anulada sobre minha vida, sobre a sua vida. Fala para o teu irmão que essa desobediência nos leva à condenação. Agora, através disso, eu pergunto para você, quanta gente condenada existe sobre a face da terra? Quanta gente que, eu nunca cometi um crime, pastor. Será? Você está sendo julgado, igreja. Nós estamos sendo julgados. O Brasil está sendo julgado, igreja, por desobediências, igreja, e não obedecer de maneira íntegra aquilo que Deus depositou sobre a face da terra. E quando eu falo em desobediência, é tudo, igreja. Deus colocou você em algo, numa situação, você precisa obedecer aquilo que foi posto sobre a sua vida. Você não pode adulterar um processo que foi colocado sobre a sua vida. Por quê, pastor? Porque mesmo que Deus colocou, vou falar de novo, Daniel diz assim, Deus, ele institui reis, mas Deus faz o quê? Ele retira reis. Deus, ele pode colocar um pastor numa igreja, Deus arranca o pastor dessa igreja. Deus deposita você como um líder, Deus pode arrancar você como líder de um ministério eclesiástico. Deus coloca você numa empresa, ele arranca você de uma empresa. Por quê, pastor? Porque ele é Deus. E se ele vê que você está usando de autoritarismo, não de autoridade que Deus colocou, Deus, ele não se folga com a injustiça. Porque a Bíblia diz assim, não obedeça às autoridades simplesmente por causa do castigo, mas pela consciência. O que é consciência? A consciência que você precisa ter para com Deus, que Deus não se folga com a injustiça. Deus é justo juiz. E Deus está vendo, igreja, o que está acontecendo sobre a face da terra, a desobediência e o autoritarismo das autoridades. Por isso não esquenta a cabeça, cara, quem entrar no nosso governo. Por quê? Porque se ele exercer de alguma maneira errada, igreja, Deus arranca ele de lá também. Ele é Deus. E também quem quer voltar, também Deus não fecha as portas do mesmo jeito. Por quê? Porque se não usou de autoridade,
se não usou de cumprimento do que deveria ser feito da maneira correta, Deus arranca da mesma maneira também. Deus é Deus, Ele não está brincando de ser Deus sobre a face da terra. E Deus está julgando a nossa geração e a nossa nação, as nossas vidas. E portas de condenação têm sido abertas pelo simples fato de eu e você não obedecer aquilo que foi delegado por Deus. A desobediência abre portas de condenação. Quem entendeu diz amém. Amém. Eu não vou entrar, pastor, mas e se a autoridade for ruim? Pedro diz assim, igreja, que você deve obedecer tanto as autoridades boas e as autoridades ruins. Amém. Autoridade, existe autoridade ruim, é porque existem pessoas ruins, amém? Não, acho que você não entendeu. Existem autoridades ruins porque existe gente ruim. Você imagina aquela autoridade que fala até macio. Filhinho, coloca o lixo lá fora para a mamãe. Daí o filhinho olha para a mãe, já estou pondo. Imagina, cara, você já pensou nisso? Tem autoridades, cara, que precisam ser mais firmes, igreja. Amém? Pior, a Bíblia diz que Pedro fala que são autoridades perversas. Você imagina que Deus deixa existir autoridades perversas para tratar eu e você. Mas é para tratar da nossa o quê, pastor? Da nossa insubmissão, da nossa rebelião, daquilo que ainda não está certo sobre a nossa vida, igreja. Deus, Ele é justo, igreja, Ele conhece eu e você. Você pode falar o que você quiser, você pode, amém, ludibriar, engodar, cara, as pessoas ao seu lado, mas Deus te conhece, me conhece, igreja. E Ele sabe o quanto nós somos rebeldes ou não sobre a face da terra, amém? Por isso que Ele nos ordena a bênção em algumas áreas da nossa vida, enquanto Ele não perceber que nós estamos andando de maneira correta, amém? Amém? Glória a Deus. A desobediência, repete comigo, a desobediência nos leva a uma escravidão. Vai lá comigo, Romanos 6,16. A desobediência abre portas de condenação quando eu desobedeço, igreja. E a desobediência me leva à escravidão. Hoje nós queremos fechar as portas de condenação e abrir as portas, amém, da prisão. A Bíblia diz assim, Romanos 6,16, presta atenção. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer, como servos, como escravos, presta atenção, tornam-se escravos daquele a quem obedece. Ele está dizendo assim, para aquele que você quer obedecer, você se torna escravo daquilo. E ele diz assim, escravos do pecado que leva para a morte, ou da obediência que leva para a justiça. O que ele está dizendo? Pega aí, que não existe neutralidade, igreja, no mundo espiritual. E eu queria que você prestasse atenção comigo, ou nós obedecemos a Deus, ou nós obedecemos o diabo. Ele está dizendo assim, que aquele a quem você obedece, amém, não existe, cara, você se isentar. É mais ou menos assim, a Bíblia diz assim, aquele que sabe o bem que deve fazer, não faz, ele comete o quê? Eu pergunto para você, se você sabe que tem que ser feito, você não faz, você está em desobediência a quem? A Deus. E você está obedecendo quem? A quem? Ao diabo. Igreja, a escravidão da desobediência, ela se vem porque eu não entendi que não existe neutralidade. Quando Deus diz assim, olha, na área de finanças, você não pode, cara, ele falou assim, amém, amar a mim como o Senhor, amém, e amar da mesma maneira Mamon, o Deus da riqueza. Ou você vai amar a mim e odiar o outro, vice-versa. Por quê? Porque não existe neutralidade, isenção. Você pode falar para mim, pastor, eu não vou obedecer, não adianta, mas você se tornou escravo de alguém, e esse alguém não é Deus, esse alguém não vem da parte do Senhor. Vocês estão entendendo o que eu estou falando essa noite? Isso é muito importante. Igreja, desobediência me leva a uma escravidão. Eu me torno escravo daquele quem eu obedeço. Não adianta. Há uma prisão espiritual na vida de algumas pessoas. Porque a pessoa fala, não vou fazer, não adianta, pode falar. É verdade, você pode fazer. Mas você está, caramente, amarrado a algo sobre a sua vida. E que não adianta, essas ataduras não vão sair. Vou dar um exemplo para você, para a gente caminhar um pouquinho, veja comigo.
Repete comigo assim: Satanás não tem autoridade sobre a minha vida se eu não transferir a ele através da desobediência. Igreja, a gente vem bem claro sobre isso, sobre desobediência com relação a isso. Na tentação do deserto, amém? O objetivo de Satanás era o quê? Obter obediência de Jesus Cristo. Abra lá comigo, Lucas capítulo 3, 4. E aqui você consegue, amém? Você consegue perceber que quando você não obedece a Deus, você desobedece a Deus, você obedece o diabo, e você entrega a autoridade do diabo se andar sobre a sua vida. Lucas 4, 3, a Bíblia diz assim: eu estava em casa e eu falei assim: Senhor, eu vou trazer essa palavra essa noite, vai ser duro demais da conta, hein? Porque falar sobre isso, igreja, é super difícil. Por quê, pastor? Porque é algo totalmente espiritual, cara. É algo que é uma cegueira que existe, amém? É aquela coisa de você, foi falado, foi dito, você sabe que é o correto, você sabe o que precisa ser feito, e você não se posiciona sobre aquela situação. Mas em nome de Jesus eu quero profetizar que você vai sair liberto essa noite daqui, amém? Olha lá comigo. O diabo, ele tentou Jesus, amém? Pega aí. Condicionando a autoridade dos reinos, igreja, que foram entregues a ele. Ele diz assim: a mim me foi entregue. Por quê? Por eu e você, através da nossa desobediência. Por eu e você, através do nosso pecado. Olha lá, a Bíblia diz assim, Lucas 4, 3. E disse-lhe o diabo: se tu és o filho de Deus, diz essa pedra que se transforma em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando a um alto monte, mostrou num momento de tempo todos os reinos do mundo. Uau! Todo o sistema do mundo, tudo que o pecado do povo do mundo, tudo aquilo, igreja, que engoda as nossas vidas sobre a face da terra. Não os mundos, igreja, o cosmos, não a criação, porque a criação vem de Deus, mas o sistema de televisão, sistema radiofônico, os sistemas de internet, aquilo que o homem quer, amém, a parte secular, humana, filosófica do homem. E olha o que ele diz, igreja: e disse-lhe o diabo a Jesus: dar-te-ei todo este poder e a sua glória. Ele queria fazer Jesus famoso. E é o que ele quer fazer comigo e com você. Quando a gente desobedece a Deus, a gente obedece ao diabo, e o diabo engoda a gente, porque ele quer nos transformar em gente famosa nessa terra, mas desconhecida da eternidade. E olha, ele diz assim: dá-te-ei, Jesus, todo o poder, toda a glória, porque a mim me foi entregue e eu dou a quem eu quero. Ele diz: eu tenho autoridade para doar a quem eu bem entender, Jesus, e eu quero dar para você. Só tem uma coisa que eu quero que você faça. Portanto, se prostrado você me adorar, tudo será teu. Uau! E Jesus respondeu e disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Igreja, a desobediência quer nos levar a gente adorar um outro Deus. A desobediência quer nos fazer pessoas famosas nessa terra. A desobediência quer fazer com que a gente receba a glória das coisas dessa terra. A desobediência quer fazer com que eu e você, amém, seja reconhecido pelos homens. A desobediência, igreja, amém. Por isso que o diabo luta contra isso, cara, porque chama a nossa atenção. Chama a nossa atenção, as pessoas olharem para nós e conhecerem a gente, cara, nessa terra, humanamente falando. Mas, igreja, quando eu desobedeço a Deus, eu obedeço ao diabo. E automaticamente, igreja, eu abro a autoridade para Satanás entrar sobre a minha vida. Então, o diabo não te toca. Por isso que a Bíblia diz assim, amém? Que pode se fazer macumba, pode o próprio Satanás vir, pode vir o maior pai de santo da Bahia, cara, sobre a tua vida, na tua frente, fazer uma obra de macumbaria. O diabo não te toca, o maligno não te toca.
Por quê, pastor? Porque se você é obediente à palavra de Deus, você não tem brecha. Agora a desobediência, igreja, abre autoridade para Satanás. E Satanás, ele engoda você muito fácil nessa terra. Porque ele quer mostrar a glória dessa terra. Ele quer mostrar aquilo que é agora, igreja, o agora. Você vai ter coisas, você vai ter dinheiro, você vai ter mulheres, você vai ter fama, você vai ter gente famosa, você vai ter as coisas, você vai ganhar dinheiro, as pessoas vão puxar o teu saco, e aquela coisa vai engodando, e você vai te tirando da obediência ao Senhor, e você vai se ludibriando, e quando você vê, cara, você está engodado, aprisionado, escravo de Satanás. Mas não é porque ele teve autoridade sobre a sua vida, é porque você deu autoridade para ele. E não obedecer a palavra de Deus, e não reconhecer Deus sobre toda a tua vida, sobre todo o teu caminho, sobre as tuas finanças, sobre a tua casa, sobre o teu casamento, sobre a tua vida espiritual, sua vida emocional, em tudo sobre a sua vida. Amém? Igreja, pega aí, o poder de Satanás vai até onde começa o do nosso Deus. Ele não tem poder sobre a nossa vida, desde que você não entregue a Ele. Não há neutralidade. Ou você obedece a Deus, ou você obedece a Baal, ou você obedece a Satanás. Não tem como você, amém, ficar em meio termo. Amém? Vocês estão olhando com uma cara tão estranha essa noite. Ou a mensagem está muito benção. Amém? Ou é o espírito de rebelião e está querendo pegar você, amém? Ou já está instalado, mas ele vai sair de hoje, nem que seja no Katagatame, né? Nem que seja na sétima, alguma coisa vai sair essa noite. Em nome de Jesus. Amém? E eu finalizo. A desobediência, repete comigo, a desobediência nos leva à rebelião. Igreja, repete comigo, a desobediência nos leva à condenação. A desobediência nos leva à escravidão. A desobediência nos leva à rebelião. Que na realidade é tudo farinha do mesmo saco, amém? Vamos tentar só. E aqui está o texto, que agora, cara, é o texto que eu estou pregando todos esses dias, igreja. Vai lá em 1 Samuel 15, 22. No texto que a gente tem falado sobre obedecer a melhor. Eu quero finalizar. Porque eu quero deixar o resto para a semana que vem, para a gente fechar com chave de ouro. Que eu sei que você já está cansado já de ouvir falar de obediência, né? Mas deixa eu falar agora profeticamente. Olha para mim aqui agora, para você poder receber no teu espírito. Semana passada eu orava. Semana passada, né? Sim, porque nós estamos domingo, né? E eu falei assim, Senhor, o que está gerando no mundo espiritual essas palavras sobre obediência? O Senhor falou assim, filho, você não está vendo. Mas perceba a vida daquelas pessoas que estão dentro daquela casa ali. E você vai ver a mudança na vida de algumas pessoas, que elas ousaram em obedecer a minha palavra. E eu vim para a igreja, eu estava só olhando para a cara de uns assim, sabe? Só vim perceber. Diferente, igreja. Só pelo fato da gente começar a alinhar algumas coisas sobre a nossa vida. Amém? Amém? Eu profetizo para você, você vai sair daqui abençoado, que esse ano vai ser o melhor ano das nossas vidas. Amém? Amém? Cara, não vai ter, não tem crise, não tem nada, cara, não tem nada, porque a gente se move de maneira espiritual, amém? Deus vai ordenar a bênção sobre nossas vidas. Veja lá, 1 Samuel 15, 22. A Bíblia diz assim: porém Samuel diz, tem porventura o Senhor prazer em holocaustos e sacrifícios, ou que seja uma sincera obediência, ou obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor. Repita, obedecer é melhor. De novo, obedecer é melhor. Ele é melhor que sacrificar, e atender é melhor do que a gordura de carneiros. E agora ele fala, porque a rebelião, a rebeldia é como? A rebelião é igual. O pecado de feitiçaria e a obstinação é como iniquidade e idolatria. Ele diz assim, porquanto tu rejeitaste a obedecer a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Ele disse, igreja, se você, amém, ele diz assim, rejeitar e obedecer a palavra de Deus, a Bíblia diz assim, que Deus não vai te constituir como rei. E a Bíblia diz que primeiro tem que buscar
o seu reino. Ele está constituindo algo sobre nossa vida, igreja. Nós somos reis e sacerdotes sobre a face da terra. Mas se não houver essa obediência, diz assim, por causa da obstinação, por causa do pecado de feitiçaria, que é igual ao pecado de rebelião. Repete comigo, o espírito de rebelião é igual ao espírito de feitiçaria. Igreja, quando nós desobedecemos aquilo que Deus deixou claro para a gente obedecer, amém? Eu trago sobre minha vida uma influência de uma maldição de feitiçaria. E ele está falando de algo espiritual, amém? Por quê? Porque o espírito de rebelião, ele é semelhante ao espírito de feitiçaria. Ele é como o espírito de feitiçaria. Ele é igual ao espírito de feitiçaria. Talvez você está aqui essa noite macumbado, desculpa eu falar. Você está aqui essa noite, amém? Encantado. Você está aqui essa noite, você já ouviu pregações sobre obediência dos maiores pregadores do mundo, mas você não se submete à palavra. Tem algo sobre a sua vida, e que se você não mandar embora, se você não se posicionar nessa palavra, você nunca vai reinar com Jesus, e não vai se cumprir o que Ele tem para fazer pela tua vida. Vocês estão me entendendo essa noite, amém? Nesse texto ele faz um paralelo, rebelião com adivinhação, rebelião com feitiçaria, encantamento, idolatria com obstinação. E aqui você percebe o que é obstinação, igreja. Amém? O que é uma pessoa obstinada? É aquela pessoa que faz da sua própria opinião um ídolo. Ela idolatra a sua opinião. Você tem uma opinião sobre algo, sobre a sua vida, uma área da sua vida, que você não abre mão. Se transformando num ídolo, você, amém, fez uma estátua dessa palavra, desse pensamento, dessa opinião. E pode falar para você, pode dizer para você, pode vir o próprio Deus, e você não abre mão dela. Vai lá comigo em Provérbios 3:5. A Bíblia diz assim, 3:5 de Provérbios. É um texto bem conhecido, a palavra do Senhor diz assim, ó, confia no Senhor. Ele está falando de soberania, igreja, de entrega. Confia no Senhor de todo o seu coração, e não seja sábio. Ele diz assim, ó, não firmes, não apoies na sua própria opinião, no seu próprio entendimento. Ele diz assim que em algum momento da sua vida, você teve um pensamento sobre algo, e através desse pensamento gerou uma opinião, e essa opinião veio para a sua mente, e ela escravizou a tua maneira de pensar. E essa prisão espiritual, mental, não deixa você conhecer a Deus e obedecer a Cristo. É como se ele dissesse, amém? Porque uma pessoa obstinada é uma pessoa que não aprende com os outros, não é ensinável. É uma pessoa, igreja, amém? E isso a Bíblia diz que é idolatria. Ela ouve, mas parece que está enfeitiçada, encantada. Pastor, eu estou assim agora. Eu falar bem a verdade, pastor, eu estou aqui ouvindo o Senhor, mas eu não estou aqui. Essa palavra não é para mim, eu acho. Fala para o teu irmão que essa palavra não é para você, é para mim. Igreja é muito... Eu vou falar para você assim, eu não gosto, cara, sou sincero, eu não gosto nem de pregar sobre o inferno, igreja. Não gosto. Por mais que eu tenho uma mensagem lá quentinha, cara. Que o dia que eu ministrar, eu estou bem preparando, mas eu quero que abra, eu quero fazer que nem Jonathan Edwards. O dia que ele ministrou um dia, diz que, cara, o sentimento que as pessoas tinham, cara, é que tinha aberto alguma coisa debaixo dos pés das pessoas na igreja. Se não for assim, eu não vou pregar essa mensagem. Eu quero que o sentimento tenha um calorzinho, um vapor vindo de baixo. Só não quero ver os garfos, nada de baixo vindo, né? Amém? Você está entendendo o que eu estou falando, igreja? Algo, talvez você está aqui essa noite, literalmente enfeitiçado, literalmente perturbado. E eu não estou falando de possessão, não esquenta a cabeça, você não vai ficar babando no chão aí, caído, não. A gente já orou antes, já expulsou tudo que tinha que expulsar.
Eu só quero que você tenha consciência que tem algo na sua vida, uma opinião, que você talvez não está abrindo mão para aquilo que é verdade, Senhor. E Deus, Ele não está conseguindo, Ele não está poder tomar conta. Ele não pode levar você para o reino dEle. Ele não pode ordenar a bênção sobre a sua vida, porque você se transformou numa pessoa obstinada. Amém? E eu encerro. Igreja, a obediência parcial é como desobediência perante Deus. A obediência parcial é como desobediência à palavra de Deus, aos olhos de Deus. E aqui é o espírito de engano que eu quero repreender essa noite também. Igreja, quando você desobedece uma palavra clara de Deus, eu vou usar o mesmo texto que nós estamos trabalhando aqui de Samuel, um texto bem conhecido. É como se uma cortina, um véu, ele viesse e tampasse os teus olhos, de você enxergar aquilo que você deveria enxergar. E você, através desse véu, amém, ele gera um engano nas tuas atitudes, na maneira de você mover. Veja lá comigo, Samuel 15, o texto que a gente está trabalhando aí. 1 Samuel 15, 1, é um texto que a gente conhece bem. Vou ler assim, só para você pegar. Vou pegar alguns versículos. Deus dá uma ordem clara. Ele diz assim, olha, vai, é o seguinte. Os amalequitas são um povo, cara, que eu quero que vocês matem todos eles, tudo, tudo. A ordem de Deus e a obediência a Deus é para que ele detonasse, matasse todo aquele povo. Versículo 3 diz isso. Ele diz para Saul, vai, pois agora fere Amaleque, destrói totalmente tudo o que tiver e não lhe perdoes. A Bíblia diz que vai lá, amém, versículo 8. E tomou vivo Saul, o que ele faz? Ele toma vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu ao fio de espada. E olha só, igreja, olha o espírito de engano. O espírito de engano, quando você não obedece de maneira integral, ele faz com que você faça coisas que não estão sobre a tua jurisdição e a tua autoridade. A Bíblia diz que Saul, olha lá, e o povo perdoaram Agag. Puxa. Quando você não obedece a Deus, você está obedecendo quem? Ao diabo. Quando você obedece o diabo, o espírito de engano, ele vem, igreja, sobre a minha vida e sobre a sua vida. Parece que a gente fica, cara, abobado. E a gente faz coisas que teríamos como certo, que nunca foi autoridade, não teríamos autorização para fazer. E ele diz assim, igreja, lá, ele toma vivo Agag, ele vai lá, perdoa ele e o povo. Imagine o povo, igreja, perdoar o rei. E continua dizendo, e Saul e o povo perdoaram, e eles não quiseram descer totalmente. Veio a palavra do Senhor a Samuel, arrependo-me, por quê? Porque ele não executou as minhas palavras. Mas olha o espírito de engano, igreja, que trabalha com a rebelião, que trabalha com a condenação. Versículo 3, veio pois Samuel a Saul, e Saul lhe disse, bendito sejas tu do Senhor, Samuel. E olha o que ele fala, executei a palavra do Senhor. Ele executou a palavra do Senhor, igreja? Não. Por quê? Porque ele estava cego. Ele estava engodado, enganado pelo espírito de rebelião. E continua, igreja, olha lá, amém? Versículo 18. E enviou-te o Senhor, Samuel dizendo, vai e destrói totalmente, você não destruiu, não deu ouvido à voz do Senhor. No versículo 19, no versículo 20, Saul, de novo, ele diz assim, então disse Saul a Samuel, antes eu dei ouvidos ao Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag e os reis, e destruí totalmente. De novo, o espírito do engano. Quando você obedece, igreja, amém? Quando você desobedece a Deus, você obedece ao diabo. Quando você obedece ao diabo, você se instala uma rebelião. A rebelião instalada gera um espírito de engano sobre a sua vida. E parece que aquilo que você está fazendo é o correto, é o certo. Mas porque você tem um véu que se instalou sobre os seus olhos. E o que acontece, pastor? Portas de condenação se abrem sobre a sua vida, através da sua desobediência à palavra de Deus, aquilo que Ele deixou sobre a nossa vida. Repete comigo, a obediência parcial é como desobediência aos olhos de Deus. E a desobediência
nos leva à rebelião. E eu encerro. Você sabe por que Davi foi o maior rei de Israel? Atos 13, 22. Só anote aí, a Bíblia diz assim, ó: achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, e que executará toda a minha vontade. Porque ele obedeceu integralmente às ordens de Deus, e não parcialmente. Por quê, pastor? Porque Davi, ele sabia, igreja, amém, que a obediência parcial é como desobediência para Deus, e a desobediência nos leva à rebelião. Você recebe essa palavra? Então dá uma salva de palmas para Jesus. Quem entendeu a palavra essa noite diz amém. Igreja, eu quero falar algo para você. Tudo que nós falamos está atrelado a uma coisa: a soberania de Deus. Amém? Se Deus é soberano sobre a sua vida, você entende que Ele não se folga com a injustiça. Ele nunca vai ser injusto comigo e com você. Amém? Ele é justo juiz. Se Ele é justo, o que está acontecendo na nossa nação, não existe nenhum tipo de injustiça. Está tudo sob o controle do nosso Deus. Amém? Não existe nada de fora, meu irmão. Está passando algum problema na sua casa? Não existe injustiça. Está tudo sob o controle de Deus. O que existe então, pastor? Talvez desobediência. Obediência integral. Porque lá em Lucas, um dia Jesus falou assim: por que você me chama Senhor, Senhor, se você não me obedece, você não faz o que eu mando? Se eu sou Deus, se eu sou oleiro e você é o vaso, se eu escrevi essa palavra, e o mínimo que eu esperava de você era a sua obediência. Por que eu tenho usado profetas sobre a face da terra, anos após anos, falando para gerações pós gerações, e mesmo assim, ainda você tem dúvida? Por quê? Porque o nosso julgamento é no homem, igreja. Nós olhamos para o homem, não olhamos o que está inserido atrás do homem. Por isso, quando a Bíblia diz, aquele que dá um copo de água a um profeta, ele recebe o galardão de profeta. Ele não recebe o que está condicionado ao homem. Eu sou falho, igreja. As autoridades são falhas. Os presidentes das repúblicas são falhos, são humanos. Amém? Se você quer perfeição desse povo, meu irmão, tu vai morrer seco e arreganhado. Verdade. Agora, quando nós temos o Espírito Santo de Deus, por mais que a gente erre, igreja, é rapidinho a gente condicionar a nossa vida novamente aos pés do Senhor. Por isso que eu quero dizer para você, os pensamentos que possam estar borbulhando na sua mente, pode ser de rebelião agora, mas você pode anular esses pensamentos. Você pode mudar esses pensamentos essa noite. Porque sabe por quê? Porque quando eu tentava orar, você falou assim: tem muitas pessoas que têm sonhos aqui. Sonhos de ser um gerente de uma empresa, sonhos de ter uma própria empresa, sonhos de ter a esposa submissa a ele como marido, sonhos de ter os filhos em obediência. Mas tudo isso, meu irmão, isso vai acontecer na minha vida e na sua vida, se nós se posicionarmos em obediência à palavra de Deus. Amém? Esses sonhos nunca vão ser cumpridos, igreja, se nós não entendemos sobre autoridade. Por quê? Porque não há autoridade que não venha de Deus. Todas foram ordenadas por Deus. E elas não foram ordenadas. Ele falou assim: você não quer que te façam mal essas autoridades? Faz tudo bem. Faz o que é certo. Faz o que é correto. Não faça porque os outros não façam. Faça porque a mim é um chamado sobre a sua vida. Nós somos chamados a fazer a coisa correta, meu irmão. Amém? Não faça porque o outro não faz, porque isso é criancice da sua vida. Não faça porque o outro não. Igreja, eu não faço as coisas para Deus porque, amém, é porque o outro faz. Eu faço porque Deus me chamou para fazer. Esse é meu chamado, esse é seu propósito, amém? Ontem os batizantes, eu falava para cada um deles: olha, Deus tem um plano tremendo na sua vida. É só você e Deus. Ninguém pode impedir o que Deus tem para a sua vida. Deus vai ordenar a bênção na sua casa. Talvez você vai ultrapassar na frente de muito crente velho na igreja. Talvez você vai, chegar lá na frente. Você vai chegar antes de gente com 20, 30 anos de crente. E Deus que estão de 20 anos, 30 anos, falando: nossa, olha o que aconteceu. É que eles ousaram obedecer a palavra de Deus. A
A obediência me leva lá na frente, igreja. A obediência faz eu caminhar, cara. Eu elimino um monte de fatores no meio do caminho. A obediência elimina toda a concorrência que possa existir sobre a face da terra. Você pode chegar, cara, para ver um emprego. Tem 200 pessoas, cara, naquela vaga de emprego. Mas se você for obediente, o emprego é seu. Amém? Se coloque de pé. Feche seus olhos aí um pouquinho. Eu ia falar, fecha os olhos só quem é rebelde, mas poxa, é sacanagem, né, igreja? Você nem ia voltar mais na igreja. Mas eu queria que você, amém, que se identificou com essa palavra essa noite. Lembre-se que condenação é maldição, amém? Amém, igreja? Talvez você está aqui, você já tem uma idade. Pastor, eu já tenho 40 anos. E até hoje não aprendi a obedecer. Dá tempo, meu irmão. Eu já vi Deus fazer na vida de gente, cara, com 10 anos só de vida, uma mudança radical na vida dessa pessoa, amém? Pastor, eu tenho 50, e eu acho que eu vou morrer com 60. Cara, viva 10 anos debaixo de obediência à palavra de Deus, e você vai ver, cara, que você vai ver o melhor momento da sua vida. É obedecer melhor, meu irmão. Espírito de engano te repreenda essa noite. O que não tem deixado você obedecer o seu esposo? O que não tem deixado você obedecer o teu líder, o teu pastor, a tua autoridade no seu trabalho, no seu ministério, sei lá, se você é de outro lugar? A você obedecer o seu chamado, a você, amém, não conseguir enxergar a Deus como Deus, a você não ser fiel nos dízimos e ofertas a Deus, a você não ser fiel no horário do culto, cara. Porque obediência, igreja, não é nas grandes coisas, às vezes é nas pequenas. Deus, Ele está olhando para nós, igreja, e Ele percebe, igreja, quando fazemos as coisas de coração. E quando é coração, é prioridade na sua vida. Você, como o texto vem em Salmos, você se alegrou quando disseram, vamos à casa do Senhor hoje? Ou você veio por obrigação essa noite? Ou você veio porque alguém empurrou, porque alguém ligou para você vir? Você precisa gerar isso de coração. Não há nada de injusto em Deus, igreja. Eu olhando naturalmente, eu estou olhando aqui, eu não consigo perceber algumas coisas que vai acontecer na sua vida, mas se eu conseguisse olhar com os olhos de Deus, eu consigo perceber que grandes coisas Deus vai fazer no nosso meio, amém? Ele vai te levantar, meu irmão. Mas Ele precisa que você saia da meninice, da criancice e comece a amadurecer em Cristo Jesus. Ele precisa que a gente comece a entender que Ele é Deus, igreja, e não há ninguém fora Deus. Feche teus olhos aí. Eu queria orar com você rapidinho, se você precisa vir aqui à frente. E eu quero repreender essa noite esse espírito de feitiçaria, esse espírito de engano, esse espírito de idolatria, igreja. Essa obstinação, alguma coisa se instalou na sua vida, que não tem deixado você, amém, e você mais ousado, para você vir, se você tiver no seu coração, a respeitar aqueles que Deus colocou sobre a sua vida. Vem aqui à frente, você que tem dificuldade de obedecer a autoridades, obedecer ao chamado, à palavra de Deus, que vira e mexe, amém, algo acontece, você já esmorece. Mente dividida. Talvez você está aqui dizendo assim, pastor do céu, eu tenho algo ruim, eu não consigo firmar o meu pensamento. Qualquer coisa que passa na minha vida já me tira da firmeza de algo que eu estou pensando. A minha opinião é assim, eu sou que nem uma metamorfose ambulante. Eu tenho uma opinião agora, daqui a pouco tenho outra opinião. Daqui a pouco alguém fala algo, eu já tenho outra opinião. Daqui a pouco eu falo, já tenho outra opinião. Quando eu vejo, eu não tenho opinião, né? Quando eu vejo, parece que eu não tenho nada. Eu queria que a intercessão colocasse a mão essa noite aqui. Eu queria repreender essa noite tudo aquilo que é espiritual essa noite, todo espírito do engano, tudo que se instalou, tudo que veio, mas veio com um propósito, para que você obedecesse, não a Deus, mas a alguém que não é Deus. Pai, eu quero entregar essa noite no teu altar. Eu quero repreender essa noite toda ação do diabo,
O diabo não está brincando, Pai. Ele tem se levantado e ele tem um espírito mandado dele, um espírito de rebelião. É algo, Pai, que se levanta. É algo, Pai, que se levanta contra o propósito. Algo que se levanta, Senhor amado Deus, contra, Senhor amado, o destino profético das pessoas. Mas eu amarro essa noite, espírito de rebelião. Todo demônio, Pai, tudo no mundo espiritual, todo tormento, Pai. E eu dou uma voz de comando essa noite: saia e vá para onde Jesus determinar. Todo espírito de engano, Pai, que gerou véus, Pai, na maneira de ver. Véus, Pai, Senhor amado Deus, que não deixam eles perceberem a realidade e a verdade. Que não deixam, Pai. É muito nítido, mas não consegue enxergar. É muito claro, mas não consegue ver. Em nome de Jesus essa noite, espírito de engano, saia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, com autoridade, Pai, apostólica, profética, essa noite, eu quero declarar para essa igreja livre. Livre. Livre, seja livre. Seja livre essa noite. Seja livre essa noite. Seja livre. Seja livre. Pai, nós declaramos guerra essa noite. Guerra ao inferno essa noite. Nós queremos declarar, Senhor amado Pai, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação para aqueles, Senhor amado Pai. Nós levamos cada um à cruz. E você que não teve coragem de vir à frente, amém. Na verdade, você que está aí no banco, coloca a mão no seu coração assim. Senhor, em nome de Jesus, vai passando tuas mãos agora. Pai, eu vou repreendendo no mundo espiritual toda ação maligna, toda ação das trevas. Satanás, tira as tuas mãos sujas da vida dessas pessoas que estão aqui hoje. Todo espírito de feitiçaria, saia. Todo espírito de feitiçaria, saia. Toda obra de macumbaria, toda maldição, Pai, em nome de Jesus, eu declaro, Pai, esse povo livre, 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 livre. Livre para obedecer a palavra de Deus. Livre para obedecer às autoridades de Deus. Livre, livre, livre. Ei, livre, 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 livre. Ei, livre, livre. Livre, 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 livre. Uou! De glória em glória. Cante bem alto essa noite conosco. De glória.